Povo abençoado, saudações, evangelista, seu servo, Deus seja louvado pela sua vida. Estamos aqui mais uma vez, vamos nós, para não perdermos a forma do costume, pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Paulo escreve isto na sua carta a Timóteo: redargue, instrua, corrija, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Estamos expondo o capítulo de número 51 do livro de Salmos. Estamos aqui, temos alguns minutinhos. Pai, eu quero te bendizer, exaltar, enaltecer, celebrar, magnificar o teu nome. Pai, expomos a nossa mente à luz reveladora da tua palavra. Oramos, como diz Paulo, escreveu Paulo na sua carta aos Efésios, aquele que fala, ou melhor, oro, Paulo disse, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com intrepidez, a fim de que eu possa fazer conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias, disse o seu servo. Pai, aqui estamos como um utensílio, um instrumento da sua poderosa palavra. Fale com meu irmão, fale com minha irmã, fale conosco. Espírito Santo, meu amigo, é a nossa oração em nome de Jesus. Deus seja louvado pela sua vida. Maria de Fátima, Marcelo Marques, Deus abençoe, compartilhe essa palavra aí, esta live com alguém. Daqui a pouquinho estaremos saindo para a lida da vida, a trabalho, mas fielmente aqui estamos, né? Mais uma vez, Luísa, Deus seja louvado pela sua vida. Mas já chegando aí, meus amigos, José Edson, Deus vos abençoe poderosamente. Salmo capítulo de número 51, o verso de número 13. Estamos falando, né, de Davi, deste capítulo fenomenal que nos foi deixado como exemplo. Vanete, Maria Vitória, um grande abraço. Este capítulo 51 que nos foi deixado no compêndio das Escrituras como exemplo, né? Como uma instrução da parte de Deus. O grande rei Davi, após ter expressado, derramado o seu sentimento, já estudamos aqui os versos de 1 ao 12 e toda aquela questão da confissão, do arrependimento, da necessidade da pureza, a purificação, né? O expurgar, né? Ou o limpar com o sopo. Tudo isso nós aprendemos aí nas palavras de Davi, estão aí registrados aí nos vídeos na plataforma. Então, há um resultado, né? Quando o homem, ele de fato se arrepende, se converte dos seus maus caminhos. Um dos textos fenomenais da Bíblia Sagrada é o livro de Crônicas, quando a Bíblia diz, né, Deus falando, e se o meu povo se arrepender, se converter, se humilhar, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, se converter, né, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto é emblemático, Então, todos nós carecemos, necessitamos desse arrependimento. 7,14, muito conhecido, né? Que diz: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar,
e orar, buscar a minha face, e voltar dos seus maus caminhos, ou dos seus caminhos iníquos, aqui na tradução da King James, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Então, há uma tríade ali, né? Uma sequência de situações que o povo precisa desempenhar, que o servo de Deus precisa praticar para que Deus nos ouça. Né? Então diz, se o povo que é chamado pelo seu nome, primeiro se humilhar, depois que ele se humilha, ele ora, depois que ele ora, ele busca então a face do Senhor, né? Então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os seus pecados, sarará a vossa terra. Então Davi está aqui nesse processo, o capítulo de número 51 que estamos estudando, dos versos 1 ao 12, nós falamos de tudo ali, né, que Davi, ele pediu a Deus e praticou. E agora no verso 13, olha o resultado, ele diz, então, verso 13, Salmo 51, verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então agora é hora de praticar. Passou pelo processo, ninguém aprende deveras, de fato, algo com efetividade sem que não pratique. Teoria é muito fácil, meu irmão. Falar, chegar aqui e derramar uma verborragia, né? Um monte de linguagem teológica, normas, dogmas, leis, ordenanças para você praticar, e eu, neca de pitibiriba, não praticar nada. Então, meu irmão, a prática, né, tem uma frase de um filósofo, se não me falha a memória, é Sócrates, que a repetição é a mãe da perfeição. Né? Então você precisa praticar, para que de fato você seja alguém que tem propriedade para falar algo, ensinar algo. Então Davi está falando de pecado e agora ele está ensinando aos transgressores, né? Ele está dizendo, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Ele aprendeu na prática, porque ele, né, todos nós somos pecadores com uma condição hoje, né, em Cristo Jesus, pecadores arrependidos, fugindo da prática do pecado. Olha aí, pega essa chave. Em Cristo, nós somos pecadores arrependidos, fugindo da prática do pecado. Já disse em outros vídeos, pecado é algo na vida de um crente, devoto, fiel, acidente. Não pode ser uma prática voluntária, intencional, crime premeditado. E tem muitos crentes que está pecando premeditadamente. Isso é premeditar o pecado. E Deus não é menino, como dizíamos lá na minha Bahia. Deus não é menino. Deus não se deixa escarnecer. Então não fique nessa praticazinha de pecadinhos ocultos, escusos. Né? Tem crente que tem pecado de estimação. Ah, mas Deus é amor, Deus vai me perdoar. Ele sabe da minha fraqueza, Ele conhece o meu coração. Eu disse no vídeo passado que Deus não é açougueiro. Deus não quer o seu coração, Deus quer a disposição do seu coração em fazer a coisa certa, em andar em retidão. Eita! Então, somos pecadores, porque vivemos num mundo rodeados por uma grande nuvem de testemunha, e o pecado que tão de perto nos rodeia, Hebreus capítulo 12. Mas a Bíblia diz, corra, fuja do embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia. Olhando para Jesus, consumador e autor
da nossa fé, autor e consumador da nossa fé. Então, Davi pecou, confessou, pediu pureza, pediu alegria, paz, a alegria da salvação, e agora Davi, na prática, ele vai dizer: então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores converter-se-ão a ti. Então nós precisamos aprender e ensinar. Você não pode ser um lago, você precisa ser um riacho, onde a água ela flui de você. Você não pode ser um poço de conhecimento para si próprio, se encher e não compartilhar com outrem. É por isso que estamos aqui, seu servo, nessa pegada aqui de propagação, de pregação do Evangelho, porque assim como o Senhor tem nos ensinado, desejo do nosso coração é que você, meu irmão, também conheça, que você, minha irmã, também conheça, que você também se converta, se arrependa como eu me arrependi e tenho me arrependido todos os dias. Manuel Gomes, Lenira, Helena, Jean, Deus os abençoe. Chico Joivino. Então, capítulo número 51 dos Salmos, verso número 13. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores converter-se-ão a ti. Versículo de número 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Tu, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Eu gosto dessa expressão, a minha língua cantará, louvará. Isaías capítulo de número 50, parágrafo de número 4. O Senhor Deus me deu lábios eruditos para que eu saiba dar alcançado uma palavra em tempo oportuno. Oh, glória! Capítulo de número 45 do Salmo, no HD, a Bíblia diz: meu coração ferve com palavras boas, fala no tocante ao reino. Minha língua é como a pena na destra de um hábil escritor. Glória! Qual tem sido as suas palavras? Quais têm sido as suas palavras? Como têm sido as suas palavras? Têm sido palavras temperadas, palavras doces, palavras de edificação ou palavras de morte? O proverbista, no capítulo de número 15, vai escrever que a palavra dura, ela suscita ira, mas a resposta branda, ela desviará o furor. Oh, glória! Capítulo de número 4, Paulo escrevendo aos Colossenses. A Bíblia diz: andai com sabedoria, verso de número 5, para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Como é que você tem respondido às pessoas? Meu irmão, eu me pego. Eu vou falar, não posso negligenciar aqui. Eu tenho que pregar a palavra em espírito e em verdade. Eu sou crente, estou pregando aqui para você, sou servo de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos orar para que tenhamos os gomos do fruto do Espírito. Quais são esses gomos? Paz, temperança, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Mas tem hora, meu irmão, que você está tão agoniado, que você acaba respondendo de forma ríspida, de forma grotesca, grossa. E eu tenho uma varoa, uma esposa bem sensível, muito sensível. E ela é o meu termômetro. A minha esposa é o meu termômetro. Quando eu falo algo de forma ríspida, ela já sente e ela fica triste comigo, reclamando.
você falou assim, por que você falou dessa forma? E vice-versa. Tem momentos que também ela está assim comigo, fala de forma grossa, né? Porque tem que ter jeito, tem que saber falar, tem que ter um jeitinho para lidar, principalmente com vocês, mulheres. São mulheres abençoadas, sensíveis, e precisamos ter uma forma correta de falar. A palavra dura suscitará ira, mas a resposta branda desvia o furor. Então, cuidado quando você tiver, sabe, uma mente perturbada, cheia. Peça ao Senhor equilíbrio, peça ao Senhor domínio próprio. Oh, Jesus, me ajude a responder. Ó, o que Paulo acabou de nos dizer aqui, ó. Vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tem casal que fica a semana inteira, o mês inteiro, tem talvez, quem sabe, até anos vivendo no mesmo ambiente, na mesma casa, mas sem uma intimidade, sem comunhão, falando um com o outro por obrigação, por conta de uma palavra, de uma forma de se expressar. E tem palavras que magoam, que doem, mais que uma surra do que a violência propriamente dita. Sheila, Thaís, Deus abençoe sua vida. Evangelista Gabriel, seu servo, examinando as Escrituras, 1 minuto de Bíblia. Para quem gosta de Bíblia, somente Bíblia, até que Jesus venha. Evangelismo na veia. Glória a Deus. Eu estou finalizando. Salmo de número 51, estamos estudando esse capítulo. Já estamos no verso de número 14. Perceba, tu, Deus, da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Você precisa dar glória a quem tem glória, dar honra a quem tem honra. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 11, Paulo vai dizer: qual a profundidade das riquezas, como insondáveis são os seus mistérios e como inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu o intento do Senhor para que pudesse instruí-lo? Ou quem foi que primeiro lhe deu para que ele viesse ali restituir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Renda a ele glória, meu irmão. Renda a ele glória, minha irmã. Renda a ele louvor, renda a ele exaltação, renda a ele poder, domínio, majestade, excelência. A ele, a Deus, toda honra, toda glória. Recebe essa palavra aí, nessa manhã, evangelista seu servo. Amanhã seguiremos do 15 em diante, do verso 15 em diante, do Salmo capítulo de número 51. Pai, eu quero bendizer o teu nome, mais uma vez, por estes breves minutos de explanação bíblica. Espero, ó Pai, aleluia, que o meu irmão, que a minha irmã tenha ouvidos para ouvi-lo. Deus, aqui estamos como um instrumento da tua palavra, da instrumentabilidade bíblica da tua palavra. É a tua palavra, Pai, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Não há criatura alguma encoberta ante o Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que haveremos de dar conta. Pai, entra na semana. Pai, toma o dia dele, o dia dela. Deus, todas as demandas. Eu não sei qual o estado psíquico, emocional. Não sei como é que está a mente desta pessoa que esteve aí comigo nesses breves minutos de explanação bíblica, mas eu creio no que diz a sua palavra. Ela é lâmpada, ela é bálsamo de Gileade. Então, Pai, aplaca a ira, ó Deus do fogo, Deus, a tormenta, a tempestade, o vale, Deus, esse escarcéu que está na mente, no coração dessa pessoa, esta celeuma, esta confusão mental, espírito de confusão, eu te denuncio agora em nome de Jesus. Abandone a mente dele, a mente dela, de paz, porque está escrito que o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu vos abençoo com paz nesta tarde. Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação que está afligindo a sua alma,
Elemancho priaforbe quemancho revinácia. Eu anulo agora a fúria do vento, da tempestade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus, um forte abraço. Compartilha essa palavra aí com alguém. Até amanhã, querendo Deus. Deus no comando.